Alô, som.
Alô, som. Bom dia a todos os irmãos que estão conosco em mais uma escola dominical. E o Senhor tem nos abençoado e nos dado a permissão de estarmos aqui reunidos mais uma vez pela graça de nosso Deus. Vamos nos colocar de pé para que nós estejamos aí iniciando com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor pôde nos permitir estarmos aqui nesta manhã. Graças te damos por cada um que está aqui, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, e alegres estamos. Conduza tudo que há de ser feito, que nada saia fora da tua direção, do teu controle, daquilo que Deus quer para nós. E nós te suplicamos, Senhor, que a tua palavra possa falar aos nossos corações. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos cantar Quão Formoso és, Rei do Universo.
pedi que nosso irmão Paulo fizesse para nós, pedi que ele viesse aqui, o pessoal da live escutar, por causa da captação. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por esta manhã linda, maravilhosa, a qual o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar aqui com a tua permissão, com a tua graça e o privilégio que temos, ó Deus, e a oportunidade de estar nesta manhã louvando ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. Tantas coisas vêm acontecendo, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado de cada um de nós. Rogamos ao Senhor, não só por nós, mas por todas as igrejas que estão reunidas nesse momento. Pedimos ao Senhor a bênção, a proteção por cada uma. Por outros irmãos, ó Deus, que não pode, ó Deus, se reunir, oramos ao Senhor por eles também, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Queremos agradecer ao Senhor por esses hinos que estamos cantando ao Teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus nesta manhã, nesse dia e para todo sempre, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor, teu servo, que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra logo mais. Pedimos que o Senhor venha abençoá-lo e através dele o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nesta manhã e que nós possamos sair desse salão de uma forma diferente a qual entramos, ó Pai. Rogamos com a ação do teu Espírito sobre cada um aqui nesta manhã. Por isso, ó Deus, fica conosco e entregamos desde já tudo e todo em tuas mãos, nesta manhã, nesse dia, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, com oramos agradecido desde já. Amém. Obrigado, Paulo. Então vamos cantar dois hinos, ok? 468 e 378. Então, esteja gravando aí, 468 e 378. Vamos cantar esses dois hinos, cantar com bastante alegria, bem animado. Força, bem alto.
Bom dia aos irmãos aqui presentes e também àqueles que estão acompanhando nós através do Facebook. Eu estava pensando acerca desse assunto, evolucionismo versus criacionismo. O que é isso, né? O que é isso? O evolucionismo defende a teoria de alguns cientistas de que o mundo vem se evoluindo até então. Não somente o mundo, mas também as espécies, né? Os seres viventes. E alguns têm a teoria de que isso não terá um fim. Até então o mundo vai se expandindo, vai se evoluindo, e também os seres vivos. Agora, o criacionismo, ele defende a tese que existe um Criador que fez o céu, a terra, os seres vivos, né? E também ele que sustenta todas as coisas. E ele não criou de uma forma os seres vivos que com o tempo ele vai evoluindo, mas ele criou do jeito que estão. Deus criou o homem, homem. Deus criou o macaco, macaco. É o contrário do que o evolucionismo prega, né? Ensina, e nós temos ouvido isso, né? nas escolas. E esse é um assunto que tem sido debatido no meio acadêmico, o evolucionismo. Então eles acreditam que o homem e o macaco, eles vêm de um ancestral comum. Então eles acreditam que com o tempo esse ancestral comum foi se evoluindo, se tornou no Homo sapiens, que é a nossa raça, e a outra não se evoluiu e continuou sendo macaco. Eles acreditam por causa das diversas semelhanças entre o macaco e o homem. Mas nós vamos ver na palavra de Deus, e nós já temos a nossa defesa, né, de fé com relação a isso, sobre o criacionismo. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Se alguém puder pegar um copo de água ali, eu agradeço, fazendo um favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1, verso 1: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora vamos para o versículo 25. Versículo 25: E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Somente até aqui. Que Deus nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Amém? Então nós temos visto esse contraste entre o evolucionismo e o criacionismo. Nós vimos aqui que o homem, ele não é uma espécie que vem se evoluindo, mas é uma tese muito defendida pelos cientistas, o evolucionismo. Principalmente, como eu disse, no meio acadêmico, isso é uma coisa muito discutida. Perguntas como: de onde surgiu o mundo?
Por que existe o mundo ao invés do nada? Como é que surgiu a vida? Porque existem algumas semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Como se explica os fósseis? É uma comprovação. Existe aqui em Marília, é uma cidade muito famosa exatamente pelos fósseis que é encontrado aqui, os ossos de dinossauros. Qual a idade da Terra? Então, os evolucionistas acreditam que a Terra tem milhões e milhões de anos. Como se explica a complexidade da vida? Então, são esses assuntos desta forma que leva muitas pessoas a crer no evolucionismo e não no criacionismo. Nos últimos 200 anos tem aparecido diversas respostas com relação às perguntas que nós temos feito. Então, algumas das teorias, ou dos teóricos, eles são conhecidos como o evolucionismo darwinista, que tem tudo a ver com o seu nome, o criador, Charles Darwin. Também existe o evolucionismo teísta, nós vamos também falar um pouco. Existe também o design inteligente. E o último que nós vamos fechar, que é o nosso criacionismo, que é o que a Bíblia defende, o que a igreja cristã defende, que existe um Criador que fez tudo e sustenta tudo. Nós não somos obras do acaso, nós não somos resultados de uma explosão, como mantido essa ideia, mas nós somos criados por um ser superior, inteligente, que é o nosso Deus. Então, esse homem, evolucionismo, que é chamado aqui, a tese dele, evolucionismo darwinista, assim que ganhou o nome, por causa do seu nome, leva esse nome por causa do nome dele, Charles Darwin, ele defendia ou defende, a sua teoria, que os seres vivos até então eles vêm se evoluindo, ou seja, acredita até na tese da girafa. Estou falando da teoria dele, não estou falando que viu? Então a teoria dele diz que as girafas, as primeiras que foram criadas, elas não tinham o pescoço tão alongado, mas por causa da dificuldade, em os lugares onde elas estavam, em que as árvores eram mais altas, e com o tempo elas foram se evoluindo por causa do ambiente, até que chegou que a girafa ter um pescoço tão comprido assim. Essa teoria darwinista não é o que a Bíblia ensina, ok? Charles Darwin, ele era britânico, nasceu no ano de 1809 e morreu no ano de 1882. Esse homem foi estudante de medicina. Alguns dizem que ele, por um tempo, ele também estudou teologia, naturalista, geologia e se tornou um escritor de muita fama. O seu livro, A Origem das Espécies, em 1859, se tornou famoso demais. Até hoje é usado entre os cientistas para defender a tese do evolucionismo. Então esse livro dizia de onde vêm as diferenças de espécies da vida. Por que existem tantas diferenças e semelhanças nas espécies? Todos os seres vivos têm um ancestral comum. Eu estava falando sobre o homem, Então diz que o homem e o macaco tinham um ancestral comum, e desse ancestral, um foi evoluindo e se tornou o Homo sapiens, a nossa raça. E a outra espécie não evoluiu, os macacos.
Eles defendem essa tese e eles acreditam que todos os seres vivos têm um ancestral comum, mas por causa do ambiente em que eles viviam, então eles se adaptaram por causa daquele ambiente, e algumas coisas que havia neste ser que não era útil à natureza, então eliminou. Essa é a tese darwinista. Então, a teoria de Darwin, a natureza seleciona o que é mais rápido, o mais útil e o mais inteligente. Os mais fracos vão ficando para trás e com o tempo vão se extinguir. No ser humano, vemos um órgão, o apêndice, que é um órgão que não tem utilidade, né? E com o tempo vai se extinguir. Eles acreditam nisso. Nós temos que saber que Deus fez o nosso corpo tudo funcionando do jeito que está, e não há órgão supérfluo, não há órgão que não seja útil. Deus não ia nos criar simplesmente, eu vou colocar aqui, e de repente se tem um órgão que não for útil, ou pelo menos ao ambiente que ele vive, com o tempo esse órgão vai ser extinguido. Essa é a tese deles, mas não, Deus fez o homem, Já foi pensado se chegasse, um exemplo, Adão, Deus acabou de criar Adão, homem, Deus não fez Adão uma criança, Deus fez o Adão já um homem, e fosse levado ao médico e aos nossos dias, e o médico poderia analisá-lo mais ou menos, a idade dele, ele poderia dizer, ele deve ter uns 30 anos, né? O seu corpo funciona perfeitamente, ele é um reprodutor. Então, quantos anos você acha que esse homem tem? Ele ia dizer uns 30 anos. Uns 30 anos. Ué, mas Deus acabou de fazê-lo. Agora, como é que a pessoa olhando, né, olhando para cada um, eu tenho ideia mais ou menos da idade que cada um tem. Eu não sei todos, né? Mas eu tenho ideia mais ou menos da idade, né? Mas o evolucionismo, ele acredita que o homem, para que chegasse aonde chegou, levou milhões e milhões de anos. E aí a gente vê que há um contraste com o relato bíblico, porque o homem, Deus havia acabado de fazer Adão, já com a aparência aproximadamente de uns 30 anos, creio eu, né? E até então ele tinha 10 mil dias. Está vendo que são coisas que não batem? Então eles acreditam que um ser, para ele chegar até então, isso leva milhões e milhões de anos, porque eles falam que é um processo muito longo até que chegasse aonde chegou. Por isso que a gente, quando está estudando e a gente vê com esses números aí, isso é milhões e milhões de anos. Esses animais existiam há milhões e bilhões de anos e coisas assim, porque eles falam que precisa ter muito tempo para que ele venha se evoluir, porque é um processo muito lento. Nós temos que entender, porque para nós não vemos nenhum ser em que nós olhamos para ele e falamos assim, é um ser que ainda está em evolução. Não. Quando a gente olha um animal, a gente olha, é um cachorro. Ele não está evoluindo. Quando a gente olha um pássaro, a gente olha e vê, é um pássaro. Não é um animal em evolução. Deus já criou aquele animal, como diz o relato bíblico, segundo a sua espécie. Darwin chegou a essa conclusão quando ele, viajando pelas Ilhas Galápagos, e ele se deparou com um tipo de pássaro chamado os tentilhões.
ele estava em uma parte da ilha e ele começou a observar que esses pássaros haviam um bico curtinho, né? E ele se alimentava de uma semente. E depois ele foi na outra parte da ilha, ele viu que os pássaros já tinham um bico alongado. Então ele acreditava que por causa, né, esse pássaro precisou se adaptar para poder sobreviver do outro lado da ilha. Então o bico dele é mais estendido. Mas será que Deus, na sua infinita graça, não ia saber colocar esse tipo de pássaro aqui, dessa forma, com o bico curto, e do outro lado o bico mais alongado? Não precisa ser uma evolução, mas Deus criou assim, né? Na verdade a gente sabe, né, o que está por detrás disso. É sempre querendo tirar Deus de ser o Criador, né? Sempre procurando arrumar uma resposta e tirar Deus do autor, do criador e sustentador da vida. Então, o processo evolutismo, né? Teoria de darwinista, isso acontece com um processo cego, diz, sem um design inteligente, ou seja, sem um propósito. Acontece por um acaso. Diz que a natureza vai selecionando o que for útil e eliminando o que for inútil. Não precisa de Deus, porque a vida surgiu espontaneamente. O universo é composto apenas de matéria, não existe espírito. Sabe que muitos jovens ingressam lá na faculdade e quando eles se deparam com esse tipo de teoria, muitos cristãos saem de lá convictos de que não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Para que Deus? E aí sai com aquela mentalidade, e eu já vi alguns até, cristãos, quando entra na faculdade, acha que não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Para quê? Porque a vida surgiu do nada, surgiu espontaneamente, ou melhor, né? O universo é composto de matéria e não existe espírito. Quando eles dizem que o mundo é composto apenas de matéria e não existe espírito, ele está dizendo: não existe milagres, não existe vida após a morte, tudo é matéria. E aí as pessoas saem convictos de que Deus não existe, só existe esta vida, somente isso que nós estamos vendo. Não existe, como a Bíblia descreve, principados e potestades nas regiões celestes, que estão constantemente brigando, os servos de Deus contra os servos do diabo. Como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Nós não vemos esta luta, mas eles estão constantemente. E Paulo diz que a nossa luta não é um com o outro, não é com o nosso irmão, não é com o nosso amigo, mas é contra esses seres invisíveis, que eles trabalham todo o tempo para atrapalhar ou interferir na obra de Deus. Mas para o evolucionista, isso não existe. A única coisa que existe é a matéria, aquilo que nós estamos vendo. Não existe nada além disso. A famosa teoria do Big Bang, né, fala que o mundo se originalizou devido a uma explosão. Então eles defendem essa tese. Isso é ensinado para nós ainda quando criança, na escola. Quando surgiu o mundo é resultado de uma explosão. Olha, eu já vi várias explosões, eu já causei muitas explosões também, mas eu nunca vi, após uma explosão, eu nunca vi aquilo cair de forma ordenada.
porque quando existe uma explosão, o estrago é grande, né? Fica tudo bagunçado. Agora, se o mundo funciona perfeito, do jeito que está, será que, como se é resultado de uma explosão? Não era para ser tudo bagunçado, né? Não era para ser tudo fora do controle? Nós vemos que tudo funciona perfeitamente. A terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo está funcionando de forma perfeita. Se a terra fosse um pouco mais próximo do sol, derreteria. Se fosse um pouco mais longe, congelaria. Mas ele está numa distância perfeita, em que ele não derrete e ele não congela. Se fosse resultado de uma explosão, não era para ser tudo desordenado? Mas a terra funciona, a terra gira de uma forma perfeita, porque existe alguém, existe um design, existe um propósito, existe um Deus que cuida e que controla, né? Por que não choca os planetas um com o outro? As estrelas grandes, elas não vêm tão próximo da Terra, chega a atingir a Terra, mas ele está lá, porque existe um Deus. E quando nós vemos o espaço, o universo, nós vemos que somente um Deus criador e sustentador é que pode ter feito tudo isso. Isso não é obra do acaso nem resultado de uma explosão, mas existe um propósito, e Deus é que controla tudo isso. Com relação à evolução dos animais, eles defendem a tese com relação ao ambiente em que eles vivem. Esse animal ele não era assim, mas por causa do ambiente, eles se adaptaram para que eles pudessem sobreviver ali. Bom, nós vemos aqui algumas imagens, eu queria chamar a atenção com relação a esse peixe cego. Esse peixe cego, ele existe em cavernas muito escuras, existem peixes cegos. Então, o evolucionista, eles defendem a tese de que os peixes, quando estavam ali, eles tinham olhos, mas por causa do ambiente, eles se adaptaram e as gerações nasceram sem olhos. Não era mais fácil eles acreditar então que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, sabendo que aquela caverna escura, os peixes não iam precisar de olhos, e Deus disse: nessa região, peixes sem olhos. Não é mais fácil acreditar nisso do que acreditar na evolução, que esses animais se evoluíram por causa do ambiente em que estão. Aí eles têm também as duas teses chamado macroevolução e a outra chamado microevolução. A macroevolução é de uma espécie vem outra espécie. Nós vemos muita semelhança entre os répteis, Então, eles acreditam que todos esses animais tinham um ancestral comum, mas eles foram evoluindo, e aí gerou outra espécie. Nós podemos ver uma semelhança muito grande nos felinos, nos gatos, nas onças e assim por diante. Então eles acham que de uma espécie veio outra espécie, isso eles chamam de macroevolução. Agora, microevolução é apenas um avanço, mas na mesma espécie. Eu uso como exemplo ali aqueles pássaros, os tentilhões. Então, macroevolução, quando muda de uma espécie para outra,
E microevolução é quando da mesma espécie, mas eles se evoluíram. O caso das girafas, por causa do ambiente em que elas moravam, as árvores eram altas, então elas foram evoluindo e as girafas agora têm pescoços longos. Isso aí é o fato de tirar Deus da criação de todas as coisas. Então essa teoria darwinista, né? Então, para que a vida pudesse atingir um grau de diversidade, leva milhões e milhões de anos, porque eles dizem que é um processo lento e é imperceptível, ou seja, você não consegue perceber uma mudança, né? Uma evolução de uma espécie. Por isso que leva milhares de anos. É por isso que a gente... Pode falar. Todos. Todos os répteis. Então, por exemplo, se tivesse uma única espécie de répteis, sairia uma só, um casal. Ele fala todos os répteis. Então havia várias espécies. Isso, por isso que Deus, quando falou para Noé, coloca o casal, né, o macho e sua fêmea, segundo a sua espécie. Né? Então, a ideia dele é que Deus é o Criador e que Ele já formou, já criou as coisas do jeito que estão. Né? Nós sabemos que Deus já criou todos os animais como eles são hoje. Existem semelhanças. Um exemplo, existem várias raças de cachorro. Isso é uma coisa fácil de se ver. Né? Existem vários tipos de felinos. Sabe, é uma coisa comum. Várias raças de cavalos. Ué, será que precisa acontecer uma evolução para que isso viesse a acontecer? Não. Simplesmente é o fato de que foi Deus quem fez, segundo a sua espécie, do jeito que estão. Então, como explicar os fósseis, né? É comprovado a existência. Nós vemos isso aqui na cidade de Marília. Né? Então, segundo a teoria darwinista, esses animais foram extintos porque não se adaptaram ao ambiente que viviam. É isso que eles dizem. Mas por que então que não existe mais os dinossauros? Então eles falam isso. Né? Esses animais não evoluíram, então a natureza foi eliminando. E alguns, né, dizem os dinossauros foram mortos por um meteoro. Isso tem até filme falando acerca dessas coisas. Não sabemos o porquê esses animais não existem, mas não tem nada a ver com a evolução, simplesmente porque Deus quis. Né? A segunda teoria é chamada de o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta surgiu nos biológicos no século XIX, logo que a teoria ganhou credibilidade nos meios científicos. Então, vendo que a ciência está dizendo, né, que existem fósseis, o mundo existe há milhões de anos e acontecem mutações entre as espécies, esses fizeram um termo, crer em Deus e na evolução. Tem muitos cristãos que são evolucionista teísta.
Então eles acreditam em Deus, mas eles acreditam que Deus criou, mas de alguma forma Deus permite a evolução, ou Ele usa a evolução das espécies. Esse é chamado evolucionismo teísta. Acreditam em Deus, acreditam que Deus criou, mas eles acreditam também na evolução. Muitos cristãos, lamentavelmente, né? Mas isso é incompatível com a Bíblia. Um idealizador dessa teoria é esse cientista Francis Collins, geneticista americano, diretor do projeto Genoma Humano, responsável pelo mapeamento do DNA humano. Ele é cientista e também é cristão. Então, a partir desse homem, o Collins, é que começou então a ideia de que sim, existe a criação, mas existe também o evolucionismo. E ele tentou casar as duas coisas. Vamos usar a Bíblia, sim, mas vamos também crer no que a ciência diz com relação à evolução. Então, como eu disse, existem vários cristãos que acreditam que Deus pode ter usado a evolução para trazer a existência de seres, inclusive o homem. Eu acho estranho um cristão acreditar nessas coisas quando nós lemos Gênesis capítulo 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. Como é que um cristão vai acreditar numa evolução que o homem vem se evoluindo? Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não disse, eu vou fazer um ancestral, e desse ancestral ele vai se evoluindo, e de uma espécie vai sair os macacos, e da outra espécie vai sair o Homo sapiens. Deus não disse isso. Ele diz, façamos o homem. Deus fez o homem, homem, e não um animal. Então, diante dessa teoria de Collins, é que começou então o evolucionismo teísta. Acreditar em Deus, acreditar na criação, mas acreditar também na evolução. Collins, então o relato de Gênesis, que Deus criou o mundo em 7 dias, deve ser entendido com um longo período de tempo. Quando a Bíblia estava dizendo, e criou Deus os céus e a terra, em 6 dias, no 7º dia, descansou. Eles acreditam que esse dia em que a Bíblia está dizendo, não é o dia como o nosso, mas deve ser entendido como um período de tempo, ou seja, isso pode ter levado milhões e milhões de anos, até que a espécie chegou aonde que está hoje. Essa é a teoria deles, e são cristãos. Então ele acredita que Deus usou o Big Bang na expansão do universo. Isso é comprovado que o universo vem se expandindo até então. Então Collins tenta fazer uma combinação entre a ciência e os relatos bíblicos. Ele tenta pegar a Bíblia e tenta colocar também com a ciência para tentar dizer que são compatíveis. Então, os evolucionistas, teístas, não houve a queda do homem. Isso é o mais grave. Não houve a queda do homem relatada em Gênesis capítulo 3. Eles acreditam que o homem, desde a sua formação, vem se evoluindo. Isso é completamente, porque a Bíblia diz Gênesis 1, Gênesis 2, e criou o Senhor Deus os céus e a terra, o homem segundo a sua espécie, e a Bíblia termina, e viu Deus que isso era bom. Mas quando chega Gênesis capítulo 3, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor havia criado, disse à mulher, é assim que Deus disse?
E conhecemos bem a história. Eva pegou do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. E a Bíblia diz que no dia em que eles comerem, eles iam morrer. E isso aconteceu. Gênesis capítulo 3 relata a queda do homem. O homem não está em evolução, mas ele caiu. Houve uma queda. Mas de acordo com os evolucionistas teístas, não houve queda, porque até então o homem está evoluindo. E é um pensamento completamente incompatível com a Bíblia. Os evolucionistas teístas acreditam que Deus não conhece o futuro, Ele não tem controle sobre o universo. É uma coisa lamentável, né? Como se Deus não soubesse aquilo que vai acontecer. Bom, as coisas estão se expandindo, os seres estão se evoluindo e Deus não sabe aonde é que isso vai dar. Vai saber lá. Eles acreditam nisso. Mas nós temos que saber que as teorias, elas mudam com o tempo. Nós estivemos falando aí sobre a teoria de Darwin, né? Coisa de 200 anos. Antes de Darwin houve outras teorias também, Lamarck, se não me engano, né? Lamarck, uma coisa assim. Então, as teorias mudam a todo tempo, mas a Bíblia não está sujeita à variação de mudança. Nós temos que saber o seguinte: a Bíblia não está sujeita à ciência, e sim a ciência tem que estar sujeita à Bíblia. Mas eles querem pegar as Escrituras Sagradas e tentar comparar com a Bíblia para ver. Então a Bíblia tem que estar sujeita à ciência. Se a ciência falar que é certo isso, bom, tudo bem. Caso contrário, isso não existe. Terceiro ponto. Um outro grupo chamado design inteligente. Quem são esses e o que eles pensam? Esse design inteligente é um grupo de cientistas que se ajuntaram para estudar o mapeamento do DNA e chegaram à conclusão que é impossível a existência humana sem um design inteligente, ou seja, um ser ou um criador. Um criador, melhor dizendo. Então, esses cientistas, eles começaram a estudar o DNA, eles chegaram à conclusão: é impossível o ser humano surgir, ou os seres vivos, né, surgirem, sem que haja alguém inteligente, um design, um propósito. E sabe que muitos desses nem crentes são, mas eles acreditam que existe um ser superior que criou, que nos criou. Mas aí quando pergunta para eles: e quem é esse ser superior? Quem é esse criador? Eles dizem: olha, isso é uma questão de religião, a gente não está aqui para discutir, para entrar nesse assunto. Nós estamos falando sobre ciência. Então existe um ser superior e criador, mas isso é uma questão de religião. Cada vez que eu vejo isso, eu penso que é muito mais fácil acreditar no que a Bíblia diz do que essas teorias que são ensinadas por aí. É muito mais fácil acreditar na Bíblia. Mas eles querem sempre colocar a ciência, a Bíblia, em prova com relação à ciência. Se a ciência falar que sim, nós vamos acreditar. Caso contrário, esquece. Esquece isso. E o último, o criacionismo. É a teoria que a Bíblia defende, nós como cristãos defendemos também. Gênesis capítulo 1, mais uma vez, vamos ler.
Gênesis capítulo 1. Tá dando para entender? Tá? Não tá confuso não, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O velho e bom criacionismo diz que não havia nada, e Deus fez tudo existir conforme a sua palavra. E disse Deus: e haja luz, e houve luz. O relato bíblico não está dizendo que houve uma explosão, dessa explosão saiu os seres, né? E até então os seres vêm se evoluindo e Deus não sabe no que vai dar nisso. João capítulo 1. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O relato de João é taxativo com relação ao criacionismo. Ele estava no princípio com Deus. De quem que a Bíblia está dizendo? Jesus Cristo. Ele era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Foi Deus quem nos criou do jeito que somos. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diz o versículo 2: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus. Não é resultado de uma explosão, mas Deus é que fez. O mundo não vem evoluindo, mas Deus já fez ele da maneira em que está. É verdade que existe algumas questionamento. Alguns dizem que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, alguns acreditam que houve um tempo. Porque diz que diz o relato bíblico. Deixa eu ver aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeito, tudo perfeito. Alguns acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Alguns acreditam que nesse tempo em que Deus criou os céus e a terra perfeito, houve uma grande catástrofe, foi a queda de Satanás aqui.
Não sei. Mas o que acontece é que nós temos que entender, aconteceu isso ou não, se houve um espaço entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, nós temos que saber que foi Deus quem criou os céus e a terra e todos os seres do jeito em que eles estão. Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã e o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Está vendo como que essa teoria é incompatível com a Bíblia? Diz aqui no versículo 25: fez os animais domésticos segundo a sua espécie e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. A Bíblia diz que não há evolução. Os animais não estão evoluindo por causa do ambiente em que vivem, mas Deus, na sua infinita graça, colocou, fez do jeito que está, porque Deus é inteligente, Existe um design, existe um propósito que é Deus, e Ele está por trás de todas as coisas. Estivemos falando acerca daquele peixe que naquela região ele não tem olhos, ele não se adaptou ao ambiente, mas um ser superior, inteligente, que é o nosso Deus, é que achou por bem que naquela região os peixes não iam precisar de olhos. Simples assim. Salmos 90. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque ele afirma a eternidade do nosso Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que tudo isso viesse a existir, Deus já existia. Ele não tem um começo e não terá um fim. A Bíblia chama ele de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, temos que tomar cuidado com as teorias que aparecem. Teorias vão, teorias vêm, e vai surgir outras. Eu falei apenas 3, mas existem outras também que saíram do darwinismo. Existem outras ramificações. Teorias vão, teorias vêm, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e o nosso Deus continua sendo soberano. Cuidado com as teorias que nós ouvimos. Que Deus, na sua infinita graça, esteja nos abençoando. Amém.
Bom, então nós chegamos ao final de mais uma escola dominical e nós vamos cantar o hino 602. Tinha o hino 604, que acho que fala bem mais do que o 602, mas acho que não é conhecido aqui. Eu conheço, mas eu acho que os irmãos aqui não conhecem o 604. Deus eterno, excelso Deus, onipotente, Criador, supremo Rei da terra e céu, só Tu és digno de louvor. Ó Deus eterno, Deus sem par, além de Ti nenhum Deus há. Eis o universo a demonstrar que Tua glória em tudo está. Ó Deus eterno, Deus veraz, em Jesus Cristo Redentor, demonstração maior nos dás. Da Tua glória, ó Deus de amor. Ó Deus eterno, santo Deus, a Ti, Senhor de coração, erguemos nós, os filhos Teus, a nossa voz de adoração. Ó Deus eterno, grande Deus, nós Te exaltamos hoje aqui, quer sobre a terra, quer nos céus, eterna glória seja a Ti. Acho que não é conhecido, né? Aqui em Marília, acho que não, né? O 602 é isso? 602. Então vamos cantar 602. Depois que nós cantarmos, o Sérgio vai vir à frente e orar. Depois que cantarmos o hino 602, depois nosso irmão Sérgio vem aqui na frente, o pessoal da live está ouvindo a oração, ok? Então vamos estar.
Querido Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse dia que começou na Tua presença, te agradecemos pelos hinos que cantamos, pelas orações, que tenha algo em tudo isso que te agrade, Deus Eterno Todo-Poderoso. Te pedimos que nos inspire cada vez mais estudarmos a Tua Palavra, a lermos a Bíblia, pois a Santa Bíblia é o manual que nós precisamos para viver na cidade celestial, Deus Eterno Todo-Poderoso. Te damos graças porque já nesse dia e desde o momento da nossa salvação, nós passamos a desfrutar da graça de sermos Teus filhos e Teus herdeiros. Inspira-nos cada vez mais a tomar posse de todo esse conhecimento e amor impresso nas Santas Escrituras, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Dá-nos uma boa tarde, dá-nos um bom almoço, e nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos alimenta com coisas boas e gostosas, mesmo quando sabemos que em muitas partes desse mundo, Deus Eterno Todo-Poderoso, o alimento é escasso, a água é escassa, e enfim, Deus Eterno Todo-Poderoso, não tem outros irmãos, não têm as mesmas bênçãos que nós. Isso não nos faz especial, mas nós oramos, Deus Eterno Todo-Poderoso, para que chegue o dia em que o nosso Senhor Jesus e Salvador venha nos buscar e todos nós, os salvos em Cristo Jesus, possam desfrutar, Deus Eterno Todo-Poderoso, de uma igualdade sem limite que o Senhor prepara para cada um de nós. Lembrando que essa igualdade também, Deus Eterno Todo-Poderoso, será de acordo com o conhecimento e com a fé exercida, uns mais, outros menos, de acordo com o tempo em que nós dependemos nessa terra, dispensamos nessa terra para aprendermos da Sua palavra. Somos gratos por tudo que nos concede e pedimos as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém. Então, obrigado, nosso irmão Sérgio. Então, a próxima reunião será presencialmente, será semana que vem, às 9 horas, Ceia do Senhor, e às 10 horas, mais uma vez, Escola Dominical. E hoje à noite, às 19 horas, teremos a live com o nosso irmão Maicon de Franca. Então, todos estaremos reunidos online. Então, bom dia a todos, que o Senhor esteja abençoando a todos nós, estamos em liberdade.